Junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Sim, parecem muitas letras, mas é facinho de aprender. O objetivo é único: combater o preconceito, a discriminação e qualquer forma de violência por conta da orientação afetiva e sexual ou identidade de gênero. Essas letras, para vocês entenderem, significam o seguinte: parte delas é para identidade, para a pessoa se sentir existente no mundo, para fazer ela sentir que tem outras pessoas iguais a ela. E, principalmente, o segundo sentido, políticas públicas de inclusão, formas de registro de documento, acesso à saúde pública, proteção, segurança. Que tal celebrar a diversidade com uma lista de filmes imperdíveis sobre o tema? Para começar, um clássico do cinemão norte-americano, Filadélfia. O drama conta a história de um advogado que processa a sua antiga empresa depois de ser demitido injustamente. Ele busca reparação na justiça, provando que foi vítima de discriminação por ser um homem gay vivendo com HIV. Uma dura batalha que ele quase enfrenta sem aliados, porque nenhum colega de profissão quer aceitar o caso. Por fim, quem representa ele é um advogado preto, homofóbico e amedrontado. Escrito por um roteirista gay, Filadélfia foi a primeira produção de um grande estúdio hollywoodiano a abordar a pandemia do HIV com um protagonista gay retratado positivamente. Bastante coisa mudou nesses 30 anos, né, gente? Ainda bem, né? Mas na época, atores famosos recusavam personagens que não fossem héteros. A imagem simpática do Tom Hanks com certeza contribuiu para o interesse do público e para a boa recepção do filme. Tom Hanks ganhou seu primeiro Oscar, Bruce Springsteen recebeu a estatueta dourada pela canção que fez pro drama, e hoje, por conta de atores como ele, que a gente pode falar sobre atores gays fazendo papéis de gays. Finalmente. Mas naquela época, era necessário que atores héteros fizessem esses papéis e abrissem esse caminho. Mudando o foco para as mulheres, em 2019 a realizadora francesa Céline Sciamma lançou o aclamado Retrato de uma Jovem em Chamas. O romance de época retrata a paixão entre uma ex-freira prestes a se casar por conveniência e a artista responsável por pintar o seu retrato. Como a noiva tem um histórico de rebeldia contra pintores, a contratada finge ser a sua nova dama de companhia e pinta de memória, escondida. Cada vez mais próximas, as mulheres se tornam íntimas e o afeto brota na tela. Retrato de uma Jovem em Chamas venceu o Queer Palm no Festival de Cannes. As personagens principais são interpretadas por Noémie Merlan e Adèle Haenel. Militante de causas feministas e LGBTQIAPN+, Adèle anunciou seu afastamento do cinema francês, infelizmente, porque não aceitou a complacência da indústria com os abusadores. O seu protesto dura até hoje, esse foi o seu último longa como atriz. Abordando a transgeneridade na infância sob a perspectiva familiar, Cowboys é um pequeno grande filme. Dirigido por uma estreante, o longa traz o Steve Zahn como um pai separado que rapta o filho trans para salvá-lo do convívio infeliz com a mãe. Sally não aceita o desconforto do menino com as coisas femininas, com a ideia de que o menino deveria se comportar como uma menina, já que nasceu com o sexo biológico feminino, e coloca a culpa no pai por supostamente confundir os gostos do menino. Mas o pequeno Joe sabe bem o que quer e tem a oportunidade de se libertar numa aventura selvagem que se revela desafiadora para ambos. Para você que se perdeu um pouco nessa história, a gente respeita sempre o gênero de identificação da pessoa, por isso eu falo ele, o menino. Cowboys é um filme extremamente sensível, super recomendado para quem já tem ou deseja ter filhos, mas ainda não entendeu que a criança não nasce para corresponder às suas expectativas ou a de ninguém. Os pais devem sim ser os principais aliados das crianças trans e não aumentar o seu sofrimento com a ignorância, desinformação e frustrações. Lembrando que a principal causa de suicídio entre jovens LGBTs entre 11 e 14 anos é a não adequação de gênero. O afeto, o respeito, o cuidado e o apoio são essenciais. Outro filme especial sobre situações muito complexas pré-vida adulta é o belga, fantástico, arrepiante, Close. Nele, dois meninos são inseparáveis, sempre carinhosos um com o outro. O problema é que os colegas de turma percebem esse afeto e lançam insinuações e questionamentos sobre a orientação afetiva dessa dupla. Lembrando, ninguém fala aqui de orientação sexual ainda, são crianças. A gente está falando de afeto entre duas pessoas. Um dos garotos só se cala, já o outro, incomodado, decide matar o boato, cortando cruelmente o amigo da sua rotina para investir em novos hábitos e outras companhias. Olha, é um filme doloroso e lindo, desenvolvido com base num estudo sobre dificuldades nos vínculos entre meninos. Os meninos
meninos de fato podem ser homoafetivos ou não. E esse é o charme de Close. Ele bota o espectador para pensar na tragédia da solidão, na dor da culpa e na nocividade da LGBTfobia, nesse recorte especialmente da homofobia. O bullying e a intolerância por motivos de gênero e afetividade machuca crianças e adolescentes diariamente. Não pode ser encarado como bobagem. Para você que acompanha esse programa até aqui, é importante lembrar que quando a gente nasce, a gente entende a estrutura do mundo de uma forma muito rápida. Avô, avó, papai, mamãe, eu e quem? E a criança já vai criando sinapses e tentando entender esse mundo e onde ela se encaixa nisso. Uma criança que nasce LGBT, desde sempre já entende que ela não tem lugar nessa estrutura. É importante dizer para elas que se elas nasceram assim, elas são normais. Indicado ao Oscar de melhor filme internacional e vencedor do Grande Prêmio no Festival de Cannes, Close foi dirigido por Lucas Dont. Assim como Céline e Se Amar, o cineasta vem construindo uma filmografia centrada em personagens e temáticas LGBTQIAPN+. Aqui no canal Like, essa pauta nunca foi e nunca será restrita ao mês de junho. Nós vamos falar do orgulho LGBTQIAPN+, o ano inteiro. Assista a esses filmes para se sensibilizar ou para se empoderar. Vale muito seu like. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non. Sûr. Sûr et certain. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir, courir.